Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com a alegria de sempre, para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E hoje nós vamos fazer o estudo, iniciar o estudo, pela Marcha Gradativa do Espiritismo, Dissidências e Obstáculos, Paris, 27 de abril de 1866, em casa do Sr. Leymarie, médium, Sr. L. Vamos então ler a mensagem. Caros condiscípulos, o que é verdade tem que ser. Nada pode opor-se à irradiação de uma verdade. Às vezes, podem encobri-la, torturá-la e fazer com ela o que fazem os teredens nos diques holandeses. Mas uma verdade não assenta sobre estacarias. Ela percorre o espaço, está no ar ambiente, e se foi possível cegar em uma geração, há sempre novas encarnações. Há recrutas da erraticidade que trazem germens fecundos e outros elementos e que sabem atrair a si todas as grandes coisas desconhecidas. Bom, esse é o primeiro parágrafo da mensagem. Só queria esclarecer que teredens nos diques holandeses é uma espécie de molusco que existia naquela época. E as estacarias, as estacas dos diques, eram atacados por esses moluscos que encobriam essas estacas e comiam essas estacas, atacavam as estacas, Mas a mensagem, ela vem nos dizer que não adianta nós querermos encobrir a verdade. A verdade, ela vai realçar no momento correto. Nós podemos, como ele diz aqui, até ter uma geração cega, porque, é claro, se deixaram levar por aqueles que encobriam ou tentavam encobrir a verdade. Mas, como ele diz aqui, há sempre as novas encarnações. Aquela geração foi enganada, mas na próxima encarnação pode ser que ela já tenha sido esclarecida e não vá ser enganada novamente. É isso aqui que os nossos irmãos da espiritualidade estão nos falando, ou falaram à época, ou seja, 27 de abril de 1866, e que Kardec coloca como uma parcela de estudo, e que está aqui nesse capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Vamos dar continuidade à leitura do texto, que diz: Não vos apresseis, amigos. Muitos dentre vós desejariam ir a vapor e, nestes tempos de eletricidade, correr tanto quanto esta. Esquecidos das leis da natureza, quereriam andar mais depressa do que o tempo. Refleti, porém, e vereis quão sábio é Deus em tudo. Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram longa e laboriosa elaboração. Antes que pudesseis existir, foi preciso que tudo se constituísse de acordo com a aptidão dos vossos órgãos. A matéria, os minerais, fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, pouco a pouco se harmonizaram e condensaram, a fim de permitirem que surgisseis na terra. É a eterna lei do trabalho, que nunca cessou de reger os seres inorgânicos
como os seres inteligentes. Que aula, meus irmãos, que aula para cada um de nós que somos realmente ansiosos. Todos nós somos ansiosos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa ansiedade que faz com que nós pensemos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. Nós esquecemos que está tudo rigorosamente certo. E quando ele fala, olha só, vejam a natureza, quanto tempo levou esse planeta para chegar à condição de receber seres humanos, ou seres animais, vegetais e por aí vai. Quanto tempo levou isso? Se nós estudarmos o livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos ver que foram bilhões de anos. A própria ciência nos fala isso. Bilhões de anos. Nós muitas vezes achamos que as coisas têm que andar, como disse agora há pouco, no nosso tempo. Basta nós lembrarmos de Eclesiastes, capítulo 3, onde diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse é, repetindo Eclesiastes, o livro de Eclesiastes no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 8, onde o autor fala exatamente da questão do tempo. E nós, quantas e quantas vezes queremos que esse tempo esteja a nosso serviço e não nós ao serviço do tempo. Tem momentos que nós devemos parar um pouco, refletir, avaliar tudo que está ao nosso redor, voltar atrás, sim, voltar atrás, dizer que errou, por que não? Se arrepender de algo. Tudo isso faz parte de um processo evolutivo que todos nós estamos inseridos e que nós estamos ainda na segunda fase de um processo evolutivo que tem várias fases. Temos aí muita coisa para aprender ainda, mas a nossa ansiedade faz com que nós achemos que nós deveríamos já ter aprendido tudo, né? Pular as etapas, como a gente faz com o estudo, em que nós ficamos às vezes entediados, porque aquilo ali eu já vi outras vezes, aí não quero perder tempo. Nós temos que ter esse tempo. Quando nós falamos em estudo, e quando nós falamos principalmente em estudo da doutrina espírita, da codificação, eu sempre digo que nós não devemos ter pressa de acabar um determinado livro, por exemplo. As pessoas colocam prazo definido. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos durante 1 ano. Como assim durante 1 ano a gente estuda o livro dos Espíritos? Se nós estudarmos o livro dos Espíritos uma vez por semana, 1 hora por semana, ainda que sejam 2 horas por semana, ou 2 vezes por semana, 2 horas por semana, não será suficiente para estudarmos verdadeiramente o livro dos Espíritos em 1 ano. Então não vamos colocar prazo. Vamos voltar, sim, vamos analisar cada ponto, cada questão que nos é apresentada ali no Livro dos Espíritos. E eu estou só dando um exemplo do Livro dos Espíritos,
porque todas as outras obras de Kardec merecem esse tipo de estudo, de pararmos, de voltarmos, de não termos pressa de dar continuidade, de terminar logo aquele capítulo. Não tem necessidade disso. O importante é que todos daquele grupo que estão participando tenham compreendido e tenham finalizado, pelo menos naquele momento, o entendimento daquele ponto. Muitas vezes, claro, vai acontecer de nós avançarmos e, de repente, nos lembrarmos de uma questão anterior, de um ponto anterior em que nós passamos, que entendemos que tinha sido finalizado o entendimento completo, né? Tinha sido completado o estudo daquele ponto, e a gente fala assim, não, peraí, mas e isso? E aí vem outra coisa na cabeça, porque a gente está amadurecendo, nós estamos aprendendo a cada instante, estamos aí no caminho da perfeição, não chegamos ainda à perfeição, falta muito para a gente chegar. Então é imprescindível que nós não tenhamos pressa, que nós façamos o estudo de cada uma dessas obras. Eu me refiro à básica, à doutrina espírita básica, que é a codificação de Kardec. E isso, claro, inclui todas as obras de Kardec. Nós temos aí várias obras, incluindo a Revista Espírita, em que nós precisamos também nos debruçar sobre o estudo da Revista Espírita. Graças a Deus, graças à iniciativa do Eduardo Araújo e de outros irmãos da diretoria da rádio, nós temos aí o estudo também agora da Revista Espírita. E esse estudo é um estudo muito importante. O livro Obras Póstumas, que nós estamos estudando, é um livro que ele não faz parte da codificação de Kardec, feita por Kardec diretamente. Ele veio depois, mas nós entendemos que há muitos ensinamentos de Kardec neste livro e que esses ensinamentos são muito importantes para cada um de nós. Mas, meus queridos amigos e irmãos, lembrando que este é o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui no estudo de Obras Póstumas, todas as quartas-feiras, às 21 horas, estudando agora a minha primeira iniciação no Espiritismo. É o capítulo em que nós estamos nos debruçando. E hoje nós estamos com a mensagem que foi trazida em 27 de abril de 1866, em Paris, na casa do Sr. Leymarie, médium o Sr. L. Marcha gradativa do Espiritismo, dissidências e obstáculos. Nós, então, estamos estudando essa mensagem, tentando compreender o que é que a espiritualidade quis nos trazer há mais de 150 anos e agora, claro, é muito importante que nós compreendamos. Vamos dar continuidade aqui à leitura do texto. Diz o seguinte: o Espiritismo não pode fugir a essa lei, a lei da elaboração. Plantado num solo ingrato, forçoso é que o cerquem as ervas más e os maus frutos. Mas também, todos os dias o terreno é desbravado. Os maus ramos são arrancados ou cortados. O campo se destorroa insensivelmente e quando o viajante, fatigado das lutas da vida, encontrar a fartura e a paz à sombra de um fresco oásis, se dessedentará e enxugará o suor nesse reino lenta e sabiamente preparado. Aí, o Rei é Deus, o dispensador generoso, o igualitário judicioso, que bem sabe ser doloroso, mas fecundo, o trajeto que o viajor seguirá. Penoso, mas necessário. O espírito, formado na escola do trabalho, dela sai mais forte e mais apto para as grandes coisas.
Aos que desfalecem, ele diz coragem, e como suprema esperança lhes deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de chegada, ponto salutar, caminho assinalado pelas reencarnações. Neste parágrafo, a espiritualidade superior nos mostra que existem muitos obstáculos ainda com relação à implantação da filosofia espírita na vida do ser humano atual. Muitos são aqueles que não entendem, muitos são aqueles que não aceitam, muitos são aqueles que veem no espiritismo um grande inimigo, até mesmo para a religião. Mas não. O espiritismo não é inimigo de absolutamente nada. O que o espiritismo nos faz é abrir os nossos olhos, é mostrar que nós estamos em erro em alguns pontos ou em muitos pontos, e mostrar que nós temos a plena capacidade de consertar esse erro ou esses erros, e que não é problema nenhum nós dizermos, olha, eu acreditava dessa forma, mas agora eu vejo que não é exatamente isso. O ser humano, pelo menos na fase evolutiva em que nós nos encontramos, é muito difícil de mudar, de sair da chamada zona de conforto. E nós ficamos ali nessa chamada zona de conforto, e se algo diferente acontecer, se alguém propuser algo diferente, nós vamos ficar muito chateados. Basta olhar, não precisa nem ser na questão filosófica, religiosa, mas vejam a questão tecnológica. Tem gente que não entendeu ainda que a tecnologia, apesar de ser usada em muitos momentos de forma errada, mas a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa para levarmos esclarecimentos às pessoas, para recebermos esclarecimentos de outras partes, de coisas que a gente ainda nem imagina que existam. Então, ser contrário à tecnologia, contrário à modernidade, contrário às ideias contrárias, é aquela coisa do eu tô aqui, eu tô bem, como o Gastão chamava, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, nós achamos que não temos que mudar. Nós achamos que o tempo está muito difícil, está muito modificado, e que na minha época, né, e começa aquela coisa do saudosismo. Na minha época, na nossa época, na época de outro, a nossa época é que nós estamos vivendo. A época que já passou, ela teve o seu propósito naquele momento. Hoje não caberia mais. Hoje existem espíritos reencarnados que já passaram por outras experiências e estão aí trazendo o seu ponto de vista, que ainda tem muito o que ser aprimorado. Muitos conceitos nós percebemos que estão errados. Alguns que nós não percebemos, que nós achamos que estão errados, podem estar corretos. E a gente não tem que ficar achando que essa geração que está aí, ela veio para nos machucar, nos maltratar. Não, é apenas um grito que essa geração está dando para nos chamar a atenção. É isso. É óbvio que tem muita coisa que você vê que são provocações que são feitas, são coisas que fazem, que são para chocar. Mas nós precisamos olhar e não nos chocar. Nós precisamos compreender que aquele espírito ali, ou aqueles espíritos ali, tem uma outra visão do mundo, uma outra visão do que é a vida deles e a nossa vida. Eles acham que nós estamos errados, nós achamos que eles estão errados. E quem está certo? Quem está certo? Agora, como o Espírito diz aqui, aos que desfalecem, ele diz coragem, e como suprema esperança lhes deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de chegada, ponto salutar,
caminho assinalado pelas reencarnações. Através do Espiritismo, nós vemos que nós estamos irremediavelmente, lembrando novamente Gastão, irremediavelmente condenados a sermos felizes. Nós chegaremos à perfeição, nós chegaremos a sermos espíritos puros, sim, porque esse é o destino de todos os espíritos que Deus cria. É assim que a doutrina espírita nos ensina. E precisamos, então, entender e seguir adiante. Não desanimarmos. Não é porque o mundo está virado de cabeça para baixo, no dizer de muitos, que nós vamos desistir. Ao contrário, vamos persistir. E vamos persistir onde? Dentro de nós, não fora de nós. Nós não temos que modificar o outro, nós temos que modificar a nós mesmos. Esse ponto de vista tem que ser fundamental para que nós possamos ir adiante, senão a gente desiste, senão a gente vai para o caminho do suicídio. E graças a Deus a doutrina espírita nos dá tantos subsídios para vermos que o suicídio não é uma opção, não é uma opção. Tem gente que acredita que é a pior opção. Não, não é opção. Suicídio não é definitivamente opção, porque nos coloca numa situação muito dramática. E é isso, vamos em frente, vamos terminar aqui com o último parágrafo, que diz o seguinte: ride das declamações vãs, deixai que falem os dissidentes, que berrem os que não podem consolar-se de não serem os primeiros. Todo esse arruído não impedirá que o Espiritismo prossiga imperturbavelmente o seu caminho. Ele é uma verdade, e qual rio, toda verdade tem que seguir seu curso. Esse último parágrafo, meus irmãos, é exatamente aquilo que nós vimos repetindo muitas vezes. Por mais que nós aprendemos, com a própria doutrina que devemos ser humildes, devemos nos reconhecer ainda como aqueles irmãos que estão tateando no escuro, como eu sempre repito, e que nós não sabemos da verdade nem um milésimo, nem um bilionésimo se bobear, né? Mas nós temos que entender que a doutrina espírita, como ele diz aqui, é a verdade. O Espiritismo é uma verdade. Nós não devemos jamais diminuir essa condição do Espiritismo. Se nós ainda não entendemos o Espiritismo, se nós ainda não cumprimos aquilo com que o Espiritismo nos ensina, é uma culpa nossa, é um problema nosso. Mas daí dizer que o Espiritismo é mais uma religião, mais uma filosofia, mais uma ideia, não é. Não é, absolutamente não é. E isso não é prepotência, isso não é vaidade, isso não é arrogância. Isso é o reconhecimento de uma doutrina que está embasada, como diz Kardec, no raciocínio lógico. A doutrina espírita, ela não quer fazer com que as pessoas sejam robôs que vão pensar de acordo com a cabeça do outro, com a cabeça de um palestrante, com a cabeça de um grande palestrante que vai para as redes sociais falar isso ou aquilo e aí a gente baixa a cabeça como se fôssemos gado. Não, definitivamente não é esse o papel da doutrina espírita. E nós temos que entender e fazer com que isso faça parte da nossa vida. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim do programa de hoje, agradecendo a companhia de cada um de vocês, a paciência de nos ouvir e dizendo para não desligarem seu rádio, não saírem aí da internet, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com Antônio de Pádua e a Marta Batista. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está em seu 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Para dar prosseguimento e refletir junto conosco esses temas que o 5º capítulo aborda, temos, como todos os dias, todas as semanas, o nosso Antônio de Pádua Barbosa, que vai nos ajudar a refletir sobre o tema Os Tormentos Voluntários. É uma mensagem que chegou também através de Fenelon em Lyon em 1860. E eu vou dar um olá para o Tony e pedir que ele inicie essa reflexão para que a gente entenda o que são tormentos voluntários, né? Os tormentos todos não são vindos com a permissão divina? Então, o que são tormentos voluntários, Antônio? Marta, a gente desconhece, na realidade, o que é a nossa vida, né? E, além dos tormentos que independem da nossa ação hoje, são consequência de ações pregressas, há aqueles que a gente busca agora. E por que faz isso? Porque não sabe que essas ações vão resultar em tormentos. Então, é isso que o Espiritismo está tentando nos mostrar, né? Para que nós cuidemos daquilo que estamos fazendo. Podemos usufruir de todas as benesses que há no planeta, mas temos que ter cuidado com certas coisas que fazemos que podem gerar tormentos no futuro. É disso que ele vai falar aqui. Ele diz assim: o homem vive incessantemente em busca da felicidade. O que é claro, óbvio e muito normal que isso aconteça, né? Que lhe escapa a todo instante, também é normal. Está buscando a felicidade escapole. Tudo bem. Porque felicidade sem mistura não existe na Terra. Ou seja, felicidade pura não existe. Já está até lá no Eclesiastes, né? A felicidade não é deste mundo. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cotejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo. Ele se mostra ávido de tudo que possa agitar e perturbar. E, coisa curiosa, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar. Ele quer dizendo, realmente a felicidade para nós ainda é uma coisa difícil, a gente não consegue alcançar felicidade plena. O Eclesiastes já falava isso, o Cristo reforçou isso, é uma coisa para a nossa vida futura. Nós vamos um dia chegar lá, como se costuma dizer. Mas nós, naquela precipitação de querer ser feliz a todo custo, confundimos gozos efêmeros com felicidade. Prazeres efêmeros, momentos efêmeros de alegria, de satisfação. E geralmente essas alegrias, satisfações, são relacionadas às coisas materiais, em qualquer aspecto material que se possa imaginar. Nós não imaginamos que possa haver uma felicidade verdadeira, uma felicidade que não depende das coisas da terra que são perecíveis. Ele diz aqui que nós buscamos os gozos materiais, nos prazeres em vez de procurar nos prazeres da alma. Nós buscamos a felicidade relativa, se não a procurássemos nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Ou seja, se a nossa felicidade está sujeita a vicissitudes, as coisas perecíveis nas quais nós buscamos a felicidade também são sujeitas a vicissitudes. Elas são perecíveis. Elas podem estar aqui agora e não estar aqui amanhã.
As coisas materiais são assim. E as coisas até que não há, vamos dizer, qualquer problema. Por exemplo, uma pessoa querida, uma pessoa amada. Qual é o problema de você querer a felicidade junto com aquela pessoa? Nenhum. Mas aquela pessoa também é perecível. Então nós temos que buscar deixar essa felicidade de lado? Não. Aproveitar os momentos felizes. Não está errado aproveitar. Mas não achar que a vida aqui na Terra se resume a isso. Nós temos que buscar outros prazeres que substituam esses prazeres efêmeros. Não vamos abdicar deles. Vamos completar os prazeres efêmeros com os prazeres verdadeiros. Como ele diz aqui, que é a paz no coração. Única felicidade real neste mundo. Por quê? Que adianta você ter tudo da terra aqui, dinheiro, fama, beleza, amor, tudo, e não ter paz no coração. Está sobressaltado, está preocupado, não é feliz. Você é ultramilionário que está super preocupado que vão lhe dar um golpe, lhe dar uma volta, vão lhe assaltar, lhe roubar. Então, como é que você vai usufruir das benesses que o dinheiro pode trazer se você está, o coração você não está em paz? Parece uma dicotomia, mas é isso que nós temos que ver. Todos esses casos que Kardec está tratando aqui neste capítulo, principalmente nessa parte aqui, do quase no final, é isso. É tentando mostrar para nós uma maneira diferente de ver as coisas. Aquilo que a gente acha que é um drama terrível, na realidade pode não ser, como a perda das pessoas amadas. Aquilo que a gente acha que Deus está errado, pode não estar, porque a gente acha que morreu muito cedo a pessoa boa e ficou aí a pessoa ruim. Não é bem assim. Então, está tentando nos mostrar que as coisas não são como a gente está olhando de cara. Assim é a felicidade. Nós estamos olhando momentos felizes, momentos agradáveis, gozo e tal, que são perecíveis. Então temos que buscar uma felicidade que não dependa da vicissitude, das coisas, de ser perecível, não ser perecível, de ser momentâneo, não ser, seja eterna, paz eterna. É isso, por isso que diz vida eterna, tem que buscar uma felicidade eterna. Eu não posso ter a vida eterna com a felicidade periclitante. E nós temos que nos condicionar a isso. Pensar desta maneira, fazer esforço para buscar felicidade, prazer em outras coisas que não sejam as coisas que nós estamos vendo aí todo dia. Elas dão prazer, não estou negando aqui. Nem estou dizendo que vocês têm que abandonar os prazeres do mundo. Não é isso. Os prazeres do mundo estão aí para serem aproveitados. Desde que a gente não cause danos a terceiros, não cause dano à sua própria moral. Isso nós não podemos. Mas são prazeres que não estão causando dano material, nem físico, nem moral a nós. Nem estamos causando dano nenhum a terceiros. Podemos aproveitar tudo. Você está no capítulo 17, já fala o Espírito lá. Até as frivolidades, isso, a gente pode usufruir delas. Mas não podemos achar que a felicidade nossa está em cima disso. Porque se nós perdermos, de repente, alguma dessas alegrias, alguma dessas benesses, dessas coisas de que a gente gosta, não vamos achar que agora eu sou infeliz. Não. Você estava com aquilo, estava bem. Está sem aquilo, tem que continuar bem também. Tem que buscar. Então, se você estando com aquilo que você gosta e não estando com aquilo que você gosta, sempre você está aí com paz no coração, você vai ser feliz sempre, independente da situação momentânea que você esteja passando, se seja uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Pode ser até na maior tristeza que você está porque você perdeu um ente amado, mas seu coração está em paz, você é feliz, mesmo passando por uma tristeza momentânea, porque a tristeza também é momentânea. Claro. Não pode virar desespero. É disso que se trata aqui os tormentos voluntários. Então são coisas que nós buscamos, aquele negócio, atravessa a rua só para pisar na caixa de banana do outro lado. Pô, a caixa de banana está no outro lado da rua, do outra calçada, para que eu vou passar lá? É assim somos nós. Buscamos uma coisa que nos dá prazer, mesmo que esteja de difícil alcance. Aí fazemos coisas até indevidas para buscar aquilo. E vão arrumar consequências drásticas depois. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme. Olha só. Inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Então, uma das coisas que realmente são tormentos que nós buscamos, como eu disse, a casca de banana lá do outro lado. Eu vou lá só para passar e pegar na casca de banana. Eu tenho inveja, tenho ciúme das pessoas que têm coisas que a gente não tem. O que as pessoas têm de bom não pode ser motivo do meu sofrimento, gente. Não faz sentido. Eu vou sofrer, ficar magoado, chateado, porque uma pessoa tem algo de que eu não tenho. Qual o motivo disso? É o que eu disse, você tem que ser feliz estando com o objeto que você quer, ou não. Se outra pessoa que tem o objeto, tudo bem. Independentemente da situação, se você tem paz no coração, consciência tranquila, usa, como diz o outro, consciência tranquila e uso do supérfluo e fé no futuro, não é? O resumo da felicidade, está lá no Livro dos Espíritos. Fé no futuro, consciência tranquila e uso do necessário. Se você tem isso, não se preocupe, porque amanhã pode ser que você tenha. Aí se você tem hoje e perde, também não é problema. Você tinha, aproveitou enquanto tinha, não tem mais, vida que segue. E não ficar criando essa tristeza, essa angústia. Você é feliz assim? Não é. Ou seja, não tem paz no coração. Está angustiado porque não conseguiu aquilo. Então, não estou sentindo. Ou seja, é um tormento que você que está buscando. Se você pensar diferente, não agir assim, você não vai passar por esse tormento. Você pode até não ter aquele objeto seu de cobiça que pretensamente traria a você felicidade. Mas você tem que ser, poxa vida, eu gostaria muito dessa situação, ou ficar com essa pessoa, ou ter um mais recursos, e não tenho. Ah, mas fulano tem tudo isso. Vida que segue. Vida que segue. Eu não posso jogar minha felicidade, meu prazer, minha vida, minha paz, em cima daquilo que os outros têm ou deixam de ter. Quer dizer que se eu vou ficar feliz se eu deixar de ter também? Não faz sentido. Então eu estou chamando atenção para isso. Nós buscamos casca de banana para pisar, procuramos onde é que tem uma que eu vou pisar. Não há necessidade disso. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, tá vendo? Aquele que sabe contentar-se com aquilo que tem, ele evita muitos problemas para si. Que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Se a pessoa sabe da sua situação, é assim, vive a vida assim, vive feliz, Marta. Vive. Mesmo que não... Pode ser o cara mais pobre, mais sozinho, até sem saúde, o que for, ele consegue viver bem. Porque ele não está focado, botando a felicidade dele só em cima daquelas coisas. Ele tem que ter paz, consciência, paz no coração, viver tranquilo, buscar os tesouros no reino dos céus. É o que o Cristo propôs. Esse que faz assim, ou seja, evita ter cobiça com relação às coisas dos outros, contenta-se com aquilo que tem, esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos ainda do que ele. Então, eu tenho muito pouco. É verdade. Se você olhar para cima, agora olha para baixo e vê quem tem menos que você ainda. Quem sonharia ter o que você tem. Então, gente, vamos nos contentar com aquilo que nós tenhamos. Vamos lutar para ter mais. Isso, tudo bem, isso é obrigação nossa. Buscar a felicidade, buscar a riqueza, buscar tudo que tem direito. Quer ficar mais bonito, faz operação plástica, bota botox, faz implante de cabelo, né? Quem que faz? Tudo bem. É obrigação sua procurar o melhor. Mas agora, se não tiver isso, não pode ser motivo para você ficar triste. Ah, se os outros têm e você não tem, não pode ser motivo para ficar com inveja nem com ciúme. Essa pessoa é calma porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma em meio à tempestade da vida já não será uma felicidade? Ou seja, a pessoa que não fica procurando ter coisas que não tem, ela não cria para si coisas quiméricas, sonhos difíceis de serem alcançados, quando não impossíveis de serem alcançados. Então eu crio para mim um sonho, um desejo impossível de ser alcançado. Eu vivi atormentado a vida inteira porque não consegui alcançar aquele sonho. Então, quer dizer, quem é que está procurando ficar atormentado? Não sou eu.
Então é muito mais fácil eu me satisfazer com aquilo que eu tenho. Ele diz aqui, é calmo quem se contenta com o que tem, analisa friamente as condições. Bom, eu não posso melhorar isso, não tem como modificar isso. Eu vou tentar viver bem dentro do que eu tenho, da situação em que eu estou, mesmo que não seja muito saudável, mesmo que seja de solidão, não importa. Eu vou tentar viver bem assim. Isso dá o que em você? Dá calma. Claro. Você tem calma, você não fica desesperado, não fica todo elétrico, correndo atrás das coisas, né, com sofreguidão, nada disso, você tem calma. Ele diz aqui, e a calma em meio às tempestades da vida já não é uma felicidade? Na hora que está todo mundo desesperado lá porque a tempestade está caindo forte, você está calmo, tentando resolver o problema da tempestade, tampando as goteiras, enxugando o chão, esperando, se não dá para sair agora, não dá para voltar para casa agora, esperar passar, esperar a enxurrada passar, está calmo. Já é felicidade, que no meio da confusão está todo mundo desesperado, você não está desesperado, você está calmo, aguardando as coisas mudarem, o vento virar, a sua sorte mudar. É assim que funcionam as coisas, aí você está calmo. Então você vai passar por aquela mesma tormenta que todos estão passando, mas de uma forma diferente. Porque esses tormentos, os sofrimentos são individuais, Marta. O mesma desgraça que abate sobre duas pessoas iguaizinhas, dois irmãos iguaizinhos, afeta um diferentemente do que afeta o outro. Sem dúvida. Cada um tem uma maneira de receber as encrencas e administrar a felicidade, no ponto de vista material. Porque muitos recebem uma fortuna, vamos dizer, dois irmãos recebem uma herança tremenda dos pais. Mesmo valor. Um vai agir bem com aquilo, vai ser feliz com aquela monteira de dinheiro, não vai ter sofreguidão, desespero, e o outro vai ficar desesperado com aquele dinheiro, acaba criando confusão para si, mesmo quando ele esteja com aquilo que ele sempre sonhou. Quero receber o dinheirão e tal, agora não vai ficar desesperado, preocupado com os outros vão falar, que vai ser assaltado. Não é uma vida assim. Então nós temos que buscar a felicidade dentro de nós, criarmos um campo vibratório para nós, um modo de viver que nos permita ficar calmo nas horas das tempestades, contentarmos-nos com o que nós temos, buscando melhoria sempre, mas se não alcançou ainda, vamos com calma que vamos alcançar. Se não alcançar, tudo bem também, não era para mim, vida que segue. E que estaremos sempre melhorando, você pode ter certeza que você vai estar sempre melhorando em relação ao passado. Sem dúvida alguma, até porque você vai ter mais calma para pensar e vai ver as oportunidades que quando você está com raiva, com ódio, com inveja, você não consegue nem ver as oportunidades que passam pela frente. Então, gente, ele está mais do que certo aqui, dizendo, olha, cuidado com os tormentos voluntários. Basta para nós os tormentos causados pelas coisas mal feitas por nós no passado. Quando buscamos coisas quiméricas e arrumamos uma encrenca para nós, estamos hoje pagando. Então não vamos buscar mais para o futuro. Esse é o recado aqui do nosso irmão Fenelon, que eu considero muito importante, Marta. É verdade. Ele, assim como na mensagem anterior, né, ele nos trouxe profundas reflexões, né? Muitas vezes, como você bem falou, né, as pessoas têm tanta coisa, como receberam até uma grande herança, e, no entanto, um vai administrar aquilo bem, com calma, vai ser feliz, né? Até às vezes nem produzindo tantas coisas materiais, mas vai ser feliz. Ao passo que o outro, na sofreguidão, no medo de ser roubado e etc., acaba sendo infeliz, né? Porque ele não produz a calma necessária para ele administrar aquela alegria, aquela felicidade. Então, está tudo dentro de nós. É preciso que a gente encontre essa tranquilidade, essa paz e essa felicidade com aquilo que a gente tem, né? Porque receber uma herança é uma coisa rara, não é uma coisa que a gente dá como exemplo, mas não é uma coisa comum de acontecer. Então, de um modo geral, nós vamos viver mesmo com aquele pouco que a gente tem, que construiu com o seu salário, com as suas economias, e a gente tem que aprender a ser feliz assim. É claro
que não está errado você se esforçar para buscar uma melhoria, para buscar ficar melhor, para ter mais recursos, para ter uma vida mais tranquila, né? Claro, isso não é errado. Você deve buscar. Porém, se você buscou, tentou e não conseguiu, que você tenha tranquilidade para vivenciar daquela maneira, né? Porque, do contrário, você automaticamente, mesmo que não queira, você estará promovendo dentro do teu coração inveja, né? Inveja, porque você já entra num patamar não de querer buscar o melhor, mas sim ao de querer o que os outros têm e que você não conseguiu. E aí você entra no campo, né, do ciúme, da inveja, como ele fala aqui. E aí, lógico, você não vai poder ter paz, com certeza. Então, que a gente consiga, existe uma diferença, porque muitas às vezes confundem e dizem, existe uma diferença entre você se acomodar e não buscar a melhoria, a felicidade, o progresso, e em você tentar fazer tudo que é possível, que é lícito, né? E não conseguir. Bom, então, se eu tentei, eu estou com a minha consciência tranquila de que eu fiz tudo que devia. Mas se eu não conseguir, então eu vou me tranquilizar e vou tentar encontrar nessa vida que eu tenho algo de positivo. Que é claro que tem. Porque como o Tony falou, né, e o próprio Espírito fala aqui, Fenelon diz claramente, se você olhar para baixo, você vai encontrar muita gente que vive de uma maneira muito pior que você. E com certeza, se vivesse como você, seria a pessoa mais feliz do mundo. Então, claro que todo mundo tem, né, o conteúdo para encontrar a felicidade. Mas é preciso que você abra o seu coração, né, e elimine esses sentimentos, como ele diz, do ciúme, da inveja, que é o que faz você querer não o que você gostaria, e sim o que os outros têm e que você não conseguiu. Então, caminhando dessa forma, você não vai produzir esses tormentos voluntários que são todos gerados por nós, pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pela nossa intolerância a passar pela prova, né? E aí, claro, você gera esses tormentos e vai ficar um ser atormentado, um ser triste, entendeu? Aborrecido, né? Então, é observar e refletir sempre sobre essas questões para que a gente não recaia nessa condição, né, de inveja, de ciúmes e de querer algo que você tentou, não conseguiu e não aceita, né? Se revoltou e não aceitou. Então, ficamos por hoje por aqui, desejando a todos uma ótima noite, muita paz, e nós seguimos nesse programa sob a batuta técnica do nosso querido Pablo. Uma boa noite, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.